Nerdice, na verdade, é um termo muito relativo, porque o que é nerdice para umas pessoas pode não ser nerdice para outras. Pra mim, na verdade, ser nerd é você gostar tanto de uma coisa que você precisa ter coleções daquela coisa, você se identifica tanto com um gênero, com um personagem, que aquilo ali se torna a sua referência do que seria um mundo ideal, pode-se dizer assim. Eu, por exemplo, sou apaixonada por Star Wars, então eu sou nerd ao extremo, ao ponto de ser apaixonada por Star Wars. Então, pra mim, Star Wars é a representação da nerdice, pra minha pessoa. Então eu acho que ser nerd é isso, é você ser apaixonado por um personagem, por um quadrinho, por um filme, ao ponto de defender aquele filme até você não enxergar mais os problemas que ele tem, os erros, e ser apaixonado por aquilo e defender aquilo de verdade. E levar aquilo como a sua representação, sabe? Aquilo te representa. Você se vê representado através daquilo. Isso pra mim é nerdice. Mas nerdice, eu acho que seria aquela paixão por games, por desenhos, HQs. Cara, eu como um nerd muito orgulhoso de ser nerd, eu acho que nerdice são coisas boas. Eu não gosto de achar, porque o sufixo ice, ele é exatamente de coisa ruim ou de exagerada, ou geralmente traz com uma conotação mais negativa. Só que quando falam pra mim nerdices e gordices, eu gosto muito, porque é a minha vida, é comer coisas gostosas e fazer ou desenvolver trabalhos que dizem respeito ao mundo nerd. E eu sou muito nerd em praticamente todos os aspectos, então eu gosto, é um termo que eu acho como eu. No caso, o termo nerdice, ele é um termo meio peculiar, por causa que, na verdade, nerdice no Brasil seria uma junção de vários grupos sociais, entre eles os otakus, que é o pessoal que gosta de animes e cultura japonesa, os geeks, que é o pessoal chegado na tecnologia e videogames, e os nerds, que é aquele pessoal que é mais vidrado na escola, aquele menino que sempre está estudando e sempre tirando as maiores notas da escola. Porém, todos esses, o que eles têm em comum é que eles gostam de cultura pop, ou seja, eles apreciam desenhos animados, revistas em quadrinhos, filmes, seriados, e vai indo. Cara, tudo que é bom, um dia a galera abraça. Então, quem é nerd mesmo, pelo conceito, seria aquela pessoa que gosta de estudar e aprender tudo sobre tudo. Então, o nerd mesmo de verdade ainda são poucos. Mas como a cultura nerd é uma cultura muito bem desenvolvida, já que a galera é cabeça e pensa pra caramba, então a população em geral tá abraçando isso. Não só os filmes de herói, mas também desde as adaptações lá de Harry Potter, né, a gente pode pegar desde o início desse século que nós estamos agora,
vem aí a cultura pop abraçando tudo que a nerdice produz. Exatamente porque é uma coisa boa, é uma coisa que a gente gosta de ver, se diverte. Claro que tem alguns, principalmente filmes e séries, tem alguns que você tem que desligar um pouco o cérebro pra poder curtir, porque o negócio não é exatamente legal. Mas, fora isso, é uma cultura muito boa. Por isso que ela já está sendo abraçada agora. Depois de 2000, que houve esse boom da tecnologia, que tudo ficou muito mais fácil, as coisas ficaram mais acessíveis, as empresas, na verdade, passaram a fazer mudanças, né? Então, o que você assistia em VHS, agora a gente assiste em DVD. E o que a gente assiste em DVD, hoje a gente assiste em streaming, nem em DVD mais. Então, isso também proporcionou ao cinema inovações. E como a cultura pop e os nerds, né, eram um público-alvo que eu acho que as empresas de cinema ainda não tinham acertado muito bem. Tinham alguns filmes que tinham sido lançados, mas não se tinha essa massividade do cinema. E acho que eles começaram a perceber que isso daria muito dinheiro, porque o público nerd é um público muito grande. E é um público que de fato investe nas coisas que gosta. Então a pessoa gasta dinheiro mesmo com filme, gasta dinheiro com quadrinhos, gasta dinheiro com action figure. Então eu acho que o cinema começou a perceber que isso daria lucro, daria dinheiro, e começou a investir pesado nessa parte. E foi daí que surgiram as adaptações, né? Transcrever os quadrinhos que eram muito famosos, que todo mundo lia, pros cinemas. E eu acho que isso só proporcionou que a cultura pop se tornasse cada vez maior. Essa popularização da cultura é bom, porque aí você vai ter mais adeptos e tudo, vai diminuir o preconceito, é claro, mas seria ruim porque tem gente que não tem aquela paixão, aquele interesse na cultura japonesa, que seria essa cultura dos animes, mangás, HQs também, que seria, no caso, americano. Na verdade, o que vem ajudando o crescimento da cultura pop no Brasil foi justamente a difusão da televisão, que hoje em dia todo mundo tem uma televisão em casa, e graças à abertura da TV Manchete, que se você fosse pegar lá na década de 90, mais ou menos em 1998, tinha muita gente ainda que não possuía televisão, e tinha muita gente que possuía televisão em preto e branco na casa. Hoje todo mundo tem televisão, tem computador, tem celular, e a internet que agiliza todo esse processo. Então o que contribuiu para o aumento da cultura pop? Foi o aumento da comunicação no Brasil, a facilidade de você ter um acesso. Hoje todo mundo pode se dizer que tem acesso às revistas em quadrinhos, filmes, seriados, e qualquer hora que ele quiser ele pode baixar na internet. Antigamente os meios de comunicação eram raros. Para você achar uma pessoa que gostava de quadrinhos, ele tinha que ir lá na banca, comprar os quadrinhos, guardar em casa e colecionar os quadrinhos. Ou, que nem no caso da televisão, eram poucos canais. Um deles, que foi o pioneiro mesmo para difundir essa cultura, foi a extinta TV Manchete, que ela abriu as portas para os desenhos animados do Japão. Eu lembro que antigamente, quando passava os animes, geralmente na TV, Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos, qual mais? Tinha Bucky às vezes também. Aí diversos outros, quando a gente saía correndo para poder assistir, né? Só que, igual no meu caso, eu nunca conseguia fazer isso porque eu estudava de outro pai. Então eu tive que procurar saber, né? Porque eu gostava muito. Aí eu comecei a comprar os animes e tudo. Foi daí, né? Aí tem anime que eu acompanho até hoje, que no caso é Naruto e Bleach, que são enormes. E que eu vim procurando acompanhar, né? Desde sempre. Que eu saí e passava o quê? Eu acho que a tarde toda. Então, mano, eu era muito jovem ainda, eu tinha 6 anos de idade, quando eu assisti pela primeira vez o Superman 4. Em Busca da Paz. E ali eu apaixonei com o herói, o Superman.
Mas aí o que aconteceu? Eu fui saber que Superman era um herói de revistinha em quadrinhos lá pra quarta série, então, lá para uns 8, 9 anos. E aí comecei a colecionar. Naquela época a revistinha em quadrinhos era 50 centavos, então eu comprava muita revistinha em quadrinhos. Eu comecei minha coleção em 96, então hoje, 2016, já tem 20 anos que eu coleciono revistinhas propriamente do Superman e outras em que ele aparece, tipo Liga da Justiça, os Jovens Titãs, então ele aparece e eu vou lá e compro. Mas principalmente revistinhas do Superman, porque meio que, não sei explicar, foi uma coisa que aconteceu e eu gostei demais e tal. E aí, durante a minha evolução acadêmica, né, durante o período de escola e depois de faculdade, eu comecei a me interessar muito por muita coisa que é considerada nerd. Tipo, física quântica, psicologia, várias línguas. Então eu comecei a estudar um monte de coisa ao mesmo tempo, inclusive coisas mais voltadas também pro ocultismo e essas coisas. E aí no final das contas minha bagagem nerd ficou tão grande que não tem como fugir. Eu nasci na década de 90, então eu fui tocada, eu fui, como é que eu falo? Eu fui contagiada por todo esse universo do mundo pop, né? Da cultura pop. Então, como eu nasci na década de 90, apesar de eu não ter tido contato com muitas coisas que já tinham surgido antes, eu tive a experiência de conviver com tudo isso, né? Eu pude ter contato porque isso já existia. Então, por exemplo, Star Wars mesmo, que eu sou apaixonada, eu não assisti quando lançou, mas eu consegui assistir depois né, do lançamento e tal, quando eu já era um pouco mais velha, porque isso já tinha chegado em VHS, então eu tive contato com isso. Então, assim, eu comecei a gostar do universo da cultura pop ainda criança. Enquanto as meninas da minha idade iam brincar de boneca, eu gostava de ficar na frente da TV assistindo Dragon Ball, por exemplo. Então, assim, eu comecei a gostar de quadrinhos, de filme de super-herói nessa época. Sempre gostei muito de ler, então isso influenciou bastante. Eu amava ler história em quadrinhos. E começou daí essa minha vontade de saber mais sobre esse assunto, gostar de super-heróis e sempre fui apaixonada por esse universo e começou na infância. Com a Manchete em si, é o que eu fiquei mais em cima acompanhando a programação deles, que aí eu tive a oportunidade de ver os primeiros desenhos que passou na Manchete, que nem Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, ou mesmo Jaspion, Jiraiya, Changeman. Isso foi algo bom. Aí foi passando os anos, eu fui tentando acompanhar esse ritmo com a TV Globo, que teve os desenhos delas também. Aí quando cheguei em Montes Claros, eu já comecei a comprar algumas revistas em quadrinhos, tentar começar uma ou outra coleção, conversava com algum amigo sobre o tema. E hoje em si, a maioria dos meus trabalhos eu tento voltar, que eles sejam focados nesse tema, que nem agora eu organizo o evento nessa área. Organizo também, agora mesmo eu estou tentando escrever um livro sobre a figura do herói, do super-herói nessa nossa sociedade atual. E a minha intenção ainda é fazer um programa de rádio e televisão voltado para essa área. Pra mim, o cosplay ele é uma espécie de diversão só, sabe? É quando eu coloco, por exemplo, teve o Esquadrão Suicida agora e eu me fiz de Coringa. Pra mim aquilo foi dizer, ó galera, eu tô aqui me divertindo, eu gosto dessa coisa do teatro, eu já fiz teatro no Montes, eu gosto muito disso. Então, eu entro no personagem só pra me divertir, ao contrário de alguns cosplayers que geralmente entram no personagem pra fazer uma homenagem, ou porque eles se identificam com aquele personagem. Eu não me identifico com o Coringa, nem com o Neo, nem com o Gandalf, nem com o Dumbledore, e eu já fiz cosplay desse povo todo. Então, assim, é pra diversão mesmo. E o que mais interessa no anime é a história. Porque, querendo ou não, tem muita gente que fala é só um desenho isso, mas assim como eu acredito como todo filme, toda história, sempre tem
uma parte ali por trás que é emocionante tudo. Então, assim, é uma coisa muito gostosa falar sobre vídeos, né? Falar sobre filmes na internet, falar sobre crítica. E é legal pelo sentido de que eu estou falando pra outra pessoa sobre uma coisa que eu assisti e uma coisa que eu gostei. Então, eu também estou recomendando aquele vídeo ou aquele seriado pra ela. Então, a pessoa assiste a crítica, assiste ao vídeo e vai assistir ao filme, vai assistir ao seriado, vai ler o quadrinho. Então, eu estou passando uma cultura pra uma outra pessoa, e isso é muito legal. Eu estou disseminando a cultura pop, e isso é maravilhoso. Diversão, não tem outra pra falar uma paixão, não, é literalmente a diversão. Tudo que eu faço na minha vida, eu penso, eu vou me divertir fazendo isso? Até na hora de dar aula pros meninos, porque eu sou professor, então na hora que eu falo, vou preparar a aula, eu vou me divertir nessa aula ou vai ser uma merda? Se for uma merda, eu não vou fazer, entendeu? Então por isso que eu faço coisas que eu gosto, e só coisas que eu gosto. Eu sei que é meio esquisito você ouvir isso, porque principalmente porque não dá o dinheiro, mas é verdade, eu realmente sou assim, não é só fantasia não. Então quando eu penso em sair na rua trajado de uma forma tanto quanto exótica, aí, mano, você tem que tampar os ouvidos, você tem que fechar os olhos, porque o que tem de galera apontando. Até que quando eu fui de Coringa, não foi uma coisa muito vexatória. Eu me trajei de Coringa, peguei o ônibus, umas 7 da noite mais ou menos, e fui. No caminho daqui pra lá, é claro que tiveram um ou outro que olhou com uma cara tipo, que isso? Mas a maioria que olhava já falava, é o Coringa, que massa, é o Coringa, oh, velho, você tá foda. Então foi uma coisa, porque é um ícone pop, é um cara que conquistou multidões, ainda mais com a atuação do Heath Ledger. Então, é um cara massa. Agora, quando eu fui de Jedi, no ano passado, final do ano passado, aí a coisa foi diferente. Porque na ida eu tava meio atrasado, eu fui de mototáxi, então não aconteceu nada. Lá no shopping todo mundo achou massa, porque todo mundo sabia que ia estrear um filme de Star Wars. Mas quando eu voltei, quase 1h da manhã, e eu passei ali na Avenida Sanitária, todo de Jedi, cara, não teve um que não olhou. Os barzinhos, o negócio estava aberto ainda, todo mundo, olha lá, não sei o que, tal, um Jedi. Assim, tem gente que olha e ri, e isso machuca um pouco, mas a gente ignora. Mas o pior é o cara que xinga, é o cara que ele sente prazer em te xingar. E aí eu já escutei, nesse dia de Jedi, eu já escutei de... Como é que é, gente? Super-Homem Enviado, até, deixa eu ver que mês foi. Acho que o que mais gravou foi Super-Homem Enviado. Eu falei, velho, não tem nada a ver com Super-Homem, eu tava de Jedi, todo de marrom e preto. O Super-Homem é azul e vermelho, sabe? Nada a ver. Quanto a isso, eu poderia dizer que com relação a quem curtia antes e quem curte hoje, houve uma popularização. Mas ainda assim continua restrita porque quem procura mais saber é o pessoal que gosta, quem já cresceu convivendo com aquilo. Comecei a gostar de quadrinhos, comecei a gostar desse universo da cultura pop, não foi de agora, foi de muito tempo. Então é um gosto que eu já venho alimentando tem anos. E essa expansão do cinema, de levar isso para todas as pessoas, deixar isso muito acessível, acaba que também prejudica um pouco, no sentido de que depois que, vamos supor, você acabou de assistir Capitão América Guerra Civil, mas você nunca leu o quadrinho da Marvel, você não sabe do que é a história, do que a história se trata, o porquê que a história de fato aconteceu, porque a história do cinema é uma coisa, só que a história dos quadrinhos é uma história completamente diferente. Você não sabe a história real, o desenhista que fez a história, você não sabe como que é o roteirista, enfim, você não conhece o universo da Marvel dos quadrinhos, mas você vai no cinema, assiste Capitão América Guerra Civil e sai dali achando que já conhece tudo. Isso também causou um pouco de problema no sentido de que todo mundo acha agora que é nerd, tá? Faz parte da cultura pop. Não é que não seja,
Mas é que o nerd mesmo, o nerd de verdade, que gosta disso, que tem uma paixão por esse universo, ele começa a gostar dessas coisas muito cedo. Ele começa a desenvolver esse gosto desde a infância e vai aprofundando isso. Faz coleções, gasta dinheiro com isso, investe mesmo no hobby, né? E essa difusão assim, que o cinema proporcionou com essas adaptações fizeram com que, de um lado, a indústria começou a produzir muito mais coisa pro nerd, né? Para que o nerd comprasse, e isso é muito bom, porque uns 5, 10 anos atrás, você ia comprar uma action figure, o olho da cara era mais de R$700, um bichinho pequenininho. E hoje não, você encontra isso com muito mais facilidade no mercado. Só que ao mesmo tempo, você tem uma geração sendo formada de pessoas, sei lá, de crianças de 5 a 15 anos que não fazem ideia do que significa gostar de tudo isso e que por ter ido assistir a um filme já fala que, nossa, eu entendo tudo do assunto. E não é por aí, né? Então, assim, eu acho que tem esse problema de ter acontecido isso, só que ao mesmo tempo, essa abertura que o cinema fez ajudou também as pessoas que já tinham esse contato. Então, assim, é um ponto fraco, mas também é um ponto forte, no sentido de abrir mais esse universo, só que tem esse problema, né, de você ter uma cultura que já vem sendo trabalhada há muito tempo e chegar uma pessoa ali que só por ter contato por uma vez já achar que sabe de tudo. Qual que é o preconceito que existe na questão da cultura pop? É que muitas vezes a pessoa, assim como ocorre com, suponhamos que nem leitura, que a pessoa que lê o livro é considerada intelectual demais para os outros, tipo o estudioso ou o sabichão. A gente não pode andar com ele por causa que ele é focado só em estudar. Ele não fica com ninguém. Agora, os desenhos animados e a cultura pop, a dificuldade é justamente essa, por causa que a pessoa vê um desenho animado e ela fala, isso daí é coisa de criança, como uma pessoa de 20, 30 anos assiste um desenho animado, ou o seriado é infantil, como que você assiste esse seriado infantil? O problema é que a pessoa não vê que tanto filme, seriado, desenho e livro existe para todo tipo de tema que você imaginar, todo tipo de tema e gosto. Vai desde o infantil, que é o que é mais acessado pelo povo, mas também tem aqueles mais fechados, que nem temos seriado e desenho de terror, aventura, suspense, drama, para maiores de 18 anos. Então, a dificuldade é essa, tanto que no Japão mesmo existe uma cultura em si que eles falam que é o desenho seinen, que é o desenho voltado para o público acima de 30 anos ou 40 anos, que é como se fosse basicamente uma novela ou um filme, só que a única diferença é que ele foi transformado em revistas em quadrinhos, tanto que o tema ele é um tema mais chocante, pesado, ou que muitas vezes envolve até um raciocínio melhor, uma linha de raciocínio. Aí a questão é que a pessoa ela assiste o desenho da maioria, ou ouve e já faz um juízo de valor em cima, vê um desenho infantil passando na TV, por causa que é o mais comum da televisão começar a vender, e já inclui que aquilo é igual para todos. Aí a mesma coisa acontece com as outras áreas, que nem um livro mesmo. A pessoa nunca parou para perceber que um livro, na verdade, ele vai com esses outros temas. Temos, por exemplo, livros de terror, que agora estão virando seriados e que estão virando filmes. Histórias em quadrinhos, que viraram filmes e que tem um boom, que possui a maior bilheteria do mundo agora, praticamente livros e seriados e quadrinhos que se transformaram em filmes. Que agora, justamente, aquele público que discriminava é o público que assiste e admira e paga para rever de novo o filme. A ideia do Anime King surgiu através de uma viagem que eu fiz para São Paulo e eu fui no evento Anime Friends, que era o maior evento da América Latina em relação à cultura otaku. Ou seja, lá eu fui, tive meu primeiro contato, conheci alguns dubladores, algumas atrações e via como o evento acontecia em si. Aí eu pensei, por que não trazer algo parecido para Montes Claros? Que até o momento não existia nada do tipo no norte de Minas. Com o pessoal fantasiado, reunir a galera que gosta de videogame, reunir a galera dos quadrinhos, reunir a galera da cultura japonesa para ter aquela troca de experiência. Então você conhecia uma ou outra pessoa que gostava da coisa, porém nenhum deles se encontrava.
Então a ideia do Anime King foi justamente isso, reunir em um dia toda essa galera para ver essa troca de informações. E troca de cultura, venda de mercadoria. Então o primeiro evento que a gente fez ele foi no ano de 2011, que foi a primeira vez que a gente fez aqui no norte de Minas. A gente conseguiu até um público considerável, que foi de 800 pessoas, a gente esperava conseguir no máximo umas 400 pessoas. Então a gente conseguiu 800 pessoas e o local lá do evento, que era um local pequeno, é tanto que o local mesmo lotou. As pessoas não conseguiam se movimentar justamente que o evento ele foi maior do que o esperado para a primeira edição do evento. Então foi uma coisa boa do primeiro até esse de agora, porque de certo modo, quanto maior a cidade, menor a discriminação, até mesmo com o desconhecido. Agora, quanto menor a cidade, o povo já fica meio receoso, fica com medo. Principalmente na cultura pop, dependendo, tinha gente que, suponhamos, vê a pessoa fantasiada e imaginava um desenho animado, já imaginava uma coisa de outro mundo. Imaginava um ET, um monstro, ou cultuadores de Satã indo para um evento se reunir. Mas aí, com o desenrolar do evento e nessas 6 edições agora, o pessoal viu que na verdade o evento em si não era aquela coisa de outro mundo, em si um evento que era para reunir toda a galera, um evento feito para toda a família, que vai desde o tio, avô, sobrinho, primo, colega, amigo, colegas de classe, para todo mundo. De certa forma, tem melhorado bastante, né? Porque por exemplo, a cada Anime King que foi tendo, que é o evento mais comum aí, foi sendo mais fiel, né? Tipo, de certa forma foi tendo mais novidades da cultura japonesa. Igual, se eu não me engano, no passado teve uma atração que... Caraca, não me lembro. Eu acho que eram cantores japoneses. Que, né, na anterior a essa, já teve aquela culinária, teve a culinária japonesa. O evento em si ele é muito trabalhoso porque, justamente como o evento ele é meio que independente, então eu tenho meio que dificuldade para angariar os patrocínios e conseguir reunir as atrações que o público deseja. Por exemplo, se o evento ele fosse feito na capital eu poderia conseguir armaduras medievais, espadas, escolas de quadrinho, conseguir cosplayers, conseguir trazer estandes que enche uma sala só de revistas em quadrinhos para revender no local, mas devido ao nossa posição, tudo isso já complica um pouco. Então, a maioria das atrações que eu trago, no mínimo, tem 1.000 quilômetros de distância, que é o pessoal que vem lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Os estandes mesmo que a gente contrata, todos eles são de fora, de Montes Claros. Temos 2 estandes daqui de Montes Claros, mas uns 8 deles são todos dos outros estados, que vêm aqui especialmente para vender os produtos do evento. Uma das dificuldades é essa. E a outra dificuldade foi justamente quebrar esse paradigma do preconceito que existia até então da cultura pop no norte de Minas. Que o povo em si eles tinham medo da cultura, não conheciam, então todo mundo discriminava. Falava, ah não, é coisa de criança, ah não, é coisa do capeta. Então, esse é um problema que a gente sempre enfrentava, que tinha que parar e explicar para a pessoa. Não, o evento ele é um evento cultural, que tem como objetivo remeter aquelas lembranças que você tem do passado quando você era mais jovem, para quem gosta dos quadrinhos e seriados e companhia. Aí uma das questões foi essa quebra de paradigma. Não tem como ter uma noção mais ou menos do público em si. Que nem a maioria do público, eu poderia separar cada um dos públicos. Tem o público geek, que é o da tecnologia, o público otaku da cultura japonesa, o público nerd, que é mais o público dos estudos, que é vidrado um pouco em cada coisa, os hipsters e companhia. Só que aí qual que é a questão? É que hoje em dia, uma coisa que é para ser separado já está mesclando. Então hoje em dia você vê, é difícil você separar alguém que não gosta de desenhos animados da pessoa que gosta de videogames, ou que gosta de computadores, ou celular. E aí um vai puxando o outro. Então, meio que dá para ter uma noção, mas com o passar do tempo fica difícil. Eu posso falar, por exemplo, que 50% do meu público é o que é otaku e os outros 50% é o público geek.
Então, resumindo tudo, nerdice é alguém que realmente gosta de cultura pop.